pessoal, como é que vocês estão? Que coisa boa! Se eu tô aqui, né? Já tô te convidando, obviamente, para acompanhar conosco o podcast de hoje, o episódio de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre o agronegócio, tá? Já falei o assunto que a gente vai abordar em si, porque eu tenho certeza que isso vai interessar muita gente, né? Então fica aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você entender como que funciona um pouco mais esse setor. É conhecimento, né, gente? Conhecimento a gente precisa ter em qualquer esfera. A gente precisa agregar isso de alguma forma. Então, muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal. Obrigado aos mais 140 mil inscritos no nosso canal também, por acompanhar o nosso trabalho aqui. São 10 anos, né? Contando trajetórias e inspirações de empreendedores aqui ao longo desses 10 anos do mundo empresarial. Então, muito obrigada a você, empreendedor também, que confia no nosso trabalho, que já passou por aqui no nosso estúdio de alguma forma, né? Que já acompanhou as reportagens aqui do programa. Você consegue acompanhar o programa na íntegra aqui no nosso canal do YouTube, que vai ao ar pela Rede TV para todo o Brasil e também pela VTV SBT. E é claro que aqui você acompanha também o nosso podcast, que você consegue também ouvir no Spotify, no Deezer, enfim, tem várias plataformas. Então não tem desculpa para você não acompanhar o nosso conteúdo, tá? Então curte, compartilha, se inscreva, ativa o sininho das notificações e se de repente você tem interesse de participar aqui com a gente também, as informações estão aparecendo aqui da nossa produção para você. É só entrar em contato, vai ser um prazer imenso te receber aqui também, tá? E hoje, então, vamos conhecer a história de uma empresa do ramo do agronegócio, como eu falei aqui no início. São mais de 25 anos de atuação no mercado e olha, eles construíram uma trajetória de sucesso com base em compromisso, excelência e literalmente raízes familiares. Eu acho que isso é muito importante, né? Diretamente da CIMAG, sejam bem-vindos Mariana Sibin e também Guilherme Ronchi. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. A Mari, eu já perguntei se eu podia chamá-la assim, ela já me autorizou, tá, gente? Essa intimidade já acontece mesmo. A Mari já esteve aqui conosco, né? Em uma outra ocasião, com o esposo. Exato. Então já conhece aqui, já está familiarizada, já conhece o estúdio, né? Já é uma segunda vez que tomou o nosso cafezinho aqui com a gente. Isso mesmo. Prazerzaço, tá? Te receber novamente. Muito obrigada. Prazer te receber também, tá, Guilherme? A gente já vai entender como vocês se conheceram ao longo dessa trajetória, como vocês, né, se conheceram, como vocês trabalham juntos. Mas eu acho que já que a história é familiar, nada como a gente começar entendendo como realmente tudo isso foi startado, né? Foi através do seu pai, Mari? Como que isso começou? Você já se imaginava trabalhando com a família? Como que foi a sua trajetória antes de ingressar na CIMAG especificamente? Na verdade, nem é só trabalhando com a família, como você disse, também com o marido, né? Multifunções. Né? Exatamente, não tem... Multifunções, mas... É o multiverso da Mari aqui, literalmente. É isso mesmo. É uma entrega total em todos os sentidos. Mas, bom, vamos lá. Contar um pouquinho da trajetória, né? Tanto minha quanto da minha família. Eu acho que, obviamente, que realmente eu não imaginava estar com eles hoje. Até porque minha formação acadêmica não foi nem essa, né? Não foi agronomia, não foi voltada para o agronegócio. Você jura? Totalmente diferente. A minha formação eu sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior. Então, desde quando eu me formei, eu atuei na área, né? Eu nunca deixei de atuar na área, né? Logo quando eu estava, né, na faculdade, eu tive a oportunidade de me estagiar, né? Então, e aí eu já entrei na área mesmo e me apaixonei pela área, né? Mas dentro dessa área, eu sempre fiquei na área de vendas, que, na minha opinião, também é uma das minhas maiores paixões, né? Eu gosto de estar aqui desse lado. Eu falo que eu gosto muito de fazer essa extensão da empresa que eu tô com o meu cliente, né? Independentemente da empresa, do negócio, do segmento, né? E até brinco assim que até internamente, de todos os empregos que eu tive, até dentro da minha própria empresa, eu tenho essa dificuldade, porque a sensação, né, que os meus clientes têm é que eu visto muito mais a camisa deles do que a própria minha camisa, né? Mas, bom, contando um pouquinho da trajetória em si, né? Essa empresa foi fundada pelo meu pai, Luiz, ainda presente, atuante na área, né? O Guilherme que o diga, né, Guilherme? Que bom isso. E aí, ele surgiu como, né? Como que a CIMAG surgiu? Dentro do grupo familiar, né? Que é o Grupo Sibin,
que antes eram 5 irmãos, né? Meu pai e meus outros 4 tios, né? João, Sérgio, Paulo e Gilberto. Existia o grupo Sibim, né? Que era da parte de, na verdade, marmoraria. Então, eles vieram dessa área, né? Que também veio do meu avô. Então, foi uma coisa que foi, né, passando de geração para geração, né? E dentro do mundo do mármore e granito, a gente foi atuando, tipo assim, toda a cadeia, né? Então, assim, e aí nesse meio tempo, tudo que era inerente à cadeia de marmoraria, o grupo foi adquirindo empresas. Então, se eu corto o granito, eu vou fazer minha própria serra, eu faço minha própria resina, eu faço meu próprio abrasivos, que é o produto que pule, né, o mármore em si. E aí, dentro dessa cadeia, veio a CIMAG, que ela é um produto que entrava dentro da cadeia do abrasivos, né? Mas hoje, se você pegar o nosso faturamento, eu acho que ele não dá nem 1% do segmento que deu o start total da empresa, né? Então, foi realmente isso para suprir o negócio da família, né? E também, talvez, atender outros concorrentes que faziam aí a questão de abrasivos, né? Nesse meio tempo, foi se surgindo as aplicações que a gente fala do óxido magnésio, que, na verdade, ele tem aí várias aplicações. E nesse meio tempo, né, o nosso solo brasileiro é um solo muito deficiente do magnésio, né? Eu falo que o magnésio, na verdade, ele é vital tanto para a vida quanto para o negócio, né? E aí, diante disso, a planta não é diferente, ela precisava, o nosso solo precisava. E aí foi descoberta essa aplicação dentro do segmento, né? O meu pai foi uma das pessoas, assim, que na agricultura geral, ele já foi, isso a gente está falando aí até antes mesmo né, eu falo assim, de eu estar hoje na frente disso, né? Então, a empresa surgiu em 1998, né? E aí eu posso dizer aí que meados de 99 para 2000 foi quando já surgiu-se aí essa necessidade de vender o magnésio para a agricultura, né? E aí, minha trajetória, né, eu trabalhava numa multinacional, estava nessa época em São Paulo, né? Não tinha interesse nenhum de voltar. Mas, diante de algumas conversas com as minhas irmãs, né? A Tatiana e a Fabiana, que são hoje atuais minhas sócias dentro da empresa, né? Surgiu-se a necessidade de eu vir e tomar a frente dessa área comercial, porque a gente precisava ter algumas estratégias, né? Para a gente montar e alavancar e mais ainda hoje o nosso negócio, né? Na época, né? O nosso negócio. E aí, eu vim pra cá, né? Fui pra São João da Boa Vista, final de 2014. Eu falo final porque foi literalmente, eu acho que foi 23 de dezembro, 24, uma coisa assim que eu lembro. E aí eu já iniciei em 2015 com tudo, né? Pra poder entender como que a empresa funcionava, né? E realmente a gente tinha uma atuação na agricultura, mas ela não era uma atuação forte como nós temos hoje, né? Ela tinha muito mais a área pecuarista, né? Que também o óxido magnésio é um produto que utiliza dentro da área pecuária, né? Então, querendo ou não, dentro do mercado do agronegócio, sempre foi o nosso principal ramo, né? Eu falo, a empresa surgiu para atender indústria e hoje, basicamente, não atende indústria. E aí, diante desse cenário, né, eu vi ali uma necessidade muito grande da gente abrir portas, abrir novos negócios, abrir novos clientes, né? E aí, com isso, eu fui traçando aí uma trajetória toda para a gente poder se firmar e se consolidar dentro do agronegócio. Então, a CIMAG, ela surgiu a partir desse start aí. Então, até o nosso nome, ele era um outro nome comercial. E aí, eu fui colocando força nesse nome CIMAG, né? Que ela é a junção de CIMAG, de Sibim, que é o nosso sobrenome, e o MAG de magnésio. Então, aí a gente vem crescendo aí e, né, mostrando a potência da nossa marca dentro da agricultura brasileira. E fora que o Brasil é um país imenso, né? Tem agricultura em cada canto, né? O agronegócio é muito forte realmente aqui.
O Brasil é uma potência, mundialmente falando, no agronegócio. E a gente sabe da necessidade, né? Da gente cada vez estudar melhor o solo, ter um trabalho realmente muito profissional e um olhar muito clínico para isso, né? Eu acho que quanto mais a gente cuidar do nosso solo, quanto mais a gente cuidar desses negócios, a gente consegue oferecer produtos com mais qualidade, porque no final das contas, quem trabalha com agro também consome, né? Então é aquele ciclo, né? Que sempre vai se voltar pra gente em algum momento. Então, e tudo é agro, né? Tudo que a gente olha, é o que eu falei até nos bastidores ali, tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, tudo tem agro, gente. Vem do agronegócio. A gente pode não levar isso em consideração no dia a dia, porque a gente nem para prestar atenção nessas coisas. Né? Mas tudo que é produzido, tudo que tem um processo industrializado, tem agro. Tem agro. Né? Então, enfim, é muito importante a gente tem isso, que dar né? realmente aí, né? Eu falo, graças a Deus, que o nosso Brasil é uma potência mesmo do agro, né? Muitos países dependentes da gente mesmo no setor alimentício, né? Enfim, vestuário, entre outros aí, que a gente é muito forte mesmo. No café, né? Café. Principalmente. Que a gente já vai falar que vocês atuam fortemente, né? Exatamente. Nessa área do café. Que, nossa, gente, quem não gosta de café, bom ser humano não é. Eu já logo brinco, porque, olha, café é bom demais. Não, tô brincando, né? Foi da onde Hoje veio, em dia, né? Toda a nossa evolução, inclusive, dos produtos, ele veio, né? Com esse dedinho no café mesmo, né? Então, mas é brincadeira, tá, gente? É só pra rimar que eu falei isso, tá bom? Porque é bom a gente esclarecer, senão hoje em dia, né? Até já também, sou cancelada já, pelo amor de Deus. Até também uma outra coisa que vai aí de encontro com, né, a minha parte, eu falo assim, de infância mesmo, né? Eu cresci numa propriedade de café, numa fazenda de café, a minha infância inteira era lá, né? A gente tinha uma propriedade em São João da Boa Vista. Então, inclusive, dentro do grupo, né, lá no passado, do meu pai com meus tios, a primeira conquista que eles tiveram, né, diante de todo o trabalho dele, foi uma fazenda. E essa fazenda era de café. Então, a gente vem, né, do agronegócio mesmo, e a gente vem atuando fortemente aí para cada vez mais potencializar o agricultor a trazer alta produtividade para ele. Essa é a nossa principal missão aqui, é levar tecnologia, inovação, e o resultado dessa tecnologia e inovação é ter essa alta produtividade para o produtor. Com certeza. Até porque quando a gente fala de agronegócio, a gente, claro que tem que ter, os estudos aumentaram muito, né? Enfim, tudo isso melhorou bastante. Nós temos grandes empresas que conseguem ajudar, auxiliar nesse processo. Mas a gente também tem a dependência do clima, né? Sim. Então, o agro, ele tem os seus desafios naturais. Naturais. Né? Porque assim... E ultimamente a gente anda com muitos desafios naturais. Exatamente. Do nosso... enfim, é o que... até recentemente eu até assisti um podcast de uma pessoa muito querida, logo eu já vou mencionar o nome dele aqui. Ele fala, além do agricultor ter que enfrentar toda essa parte climática, né? A gente também tem que lidar aí com algumas questões aí políticas também, mas a gente consegue sempre se destacar, né? Eu falo assim que a gente se reinventa. Realmente, a gente se reinventa dentro do processo. Contorna, dá a volta por cima, sacode a poeira, literalmente, né? Literalmente. E vai seguindo. Porque tem que ter muito amor, né? Pra seguir nessa área. E é literalmente... Empreender, a gente sempre costuma dizer isso aqui nos podcasts, né? Empreender por si só já está atrelado no servir, né? Você sempre está disponível, buscando uma solução, buscando inovar num produto, num serviço, que sirva a alguém, a um segmento, a um outro cliente, e assim vai, né? É uma teia que se completa. Mas o agro é muito mais do que isso, né? O agro, ele literalmente, você serve o tempo todo a todas as pessoas, independentemente de classe social, de etnia, de raça, não importa. Não importa. Né? Então o agro, ele realmente faz toda a diferença. E a gente precisa ter um olhar muito especial para isso. E quando, né, nós aqui da CIMAG, né, quando a gente fala até a questão do agronegócio, lá a gente está falando desde o pequeno produtor. A gente não está falando só de grandes potências, não, que a gente sabe que eles são representativos para o nosso país, mas o pequeno produtor, ele é muito importante, né? Ele é muito importante para aquele município, né, para aquela feira que a gente tem dentro da nossa cidade.
qualidade, né? Então, a gente também, né, nós como CIMAG, a gente também busca, né, de levar essa informação que a gente atende, né, para esse pequeno produtor. Então, a gente participa bastante ativamente de incentivos que existe, de palestras, entre outras. Quando a gente vai atingir esse público, a CIMAG sempre busca estar presente para levar também essa informação de relevância, né, para esse setor também, que o nosso objetivo, voltando novamente, é só levar alta produtividade independentemente da cadeia. Independentemente do tamanho do produtor, Exato. né? Porque a gente sabe que tem produtores muito grandes, porque o agro avança muito na tecnologia, nos maquinários e tudo mais, na alta produtividade, mas a gente sabe que ainda tem os pequenos produtores que ainda estão no trabalho manual ali diariamente, né? E nada como você conseguir desenvolver um produto para que aumente a produtividade dele, para que ele consiga competir, né? Não com os grandes, mas para que ele consiga ter oferecer para o mercado uma quantidade necessária dentro daquele pequeno espaço que ele tem, daquele território que ele tem de produção. Exato. Né? E que ele tem acesso a essas informações, que ele tenha acesso a bons produtos e que ele consiga competir de igual para igual. Não em questão de tamanho, né? Não em questão de volume, mas em questão de qualidade. Qualidade. Né? Que é o que eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia buscam em todas as esferas, né? Porque um solo bem nutrido, né? Que é a nosso startup aqui, né? Ele resulta bons resultados. Se você não tem um solo nutrido, você vai usar mais agrotóxico. E hoje em dia é uma das coisas que o Brasil mais busca não usar, né? Assim, eu acho que se a gente for pegar em números aí, pode ver que o nosso número de aplicações de agrotóxicos ele tem diminuído ano a ano, justamente porque hoje a gente vem buscando essa sustentabilidade de nutrição do solo. Então, quando a gente nutre aonde a planta está crescendo, automaticamente você já tem um bloqueio, né, em relação a essas pragas que vão fazer com que você utilize a questão dos agrotóxicos, né, que necessita ali naquele momento. Então, se o pequeno produtor, né, a gente fala, né, então se até ele está buscando essa eficiência para ter essa produtividade, então o resultado é isso. É realmente ele ter aí, eu falo, o retorno dentro do bolso dele, que é o nosso principal objetivo. Com certeza. E agora, queria entender como que o Guilherme chegou na CIMAG, né? Vamos entender um pouquinho de como que ele fez parte aí do grupo desde 2016, né, Guilherme? Isso. Que você está atuando aí com a Mari dentro da CIMAG. Mas como que vocês conheceram? Como que foi esse processo aí de trazer o Guilherme para perto e fazer com que a empresa crescesse ainda mais nesse projeto? Conta aí pra gente, Guilherme. Um pouquinho também. Vou falar um pouquinho antes, né? Porque eu falo que, assim, antes a gente tem algumas barreiras dentro de empresa familiar. E que eu, como, né, atuante aí de mercado externo, né? Eu trabalhei em multinacionais, eu vim de uma estrutura totalmente diferente, né? E aí, quando eu entrei lá, eu me barrei com bastante dificuldades familiares, né? Então, um dos meus desafios iniciais era a gente profissionalizar cada departamento, né? E para a gente crescer em tecnologia, o primeiro departamento que eu precisava ter essa mudança rápida, né, era realmente a linha de criação de produto, de qualidade, né? Então, assim, isso foi o meu primeiro aspecto que eu tive ali, meu olhar, né? Tanto é que logo quando eu entrei, né, em um ano, eu já fui ali, que era ali o meu primeiro passo que eu precisava para poder, né, ter esse startup. Então, esse foi o meu ponto principal, né? Então, eu preciso de uma pessoa que me ajude nesse desenvolvimento de produtos da nossa linha, que vai trazer essa produtividade pro agricultor. E aí, né, nesse meio tempo, o Guilherme veio, né, para trazer isso. Lá. A gente brinca que eu chamo ele de bruxo dentro da empresa. Que eu falo que ele que faz a poção mágica. Então conta aí a sua trajetória um pouquinho pra gente, Guilherme. Como que foi esse processo? Certo, eu sou formado em engenharia química e pós-formado eu trabalhava já no setor agro, mas não na minha área em si, né? E eu vi na oportunidade que apareceu na CIMAG de desenvolver mais esse lado profissional,
né, buscar novos conhecimentos e criar uma carreira sólida ali. E com um pouco de conhecimento que eu tinha na época, trazer algum diferencial, algo a mais para a empresa e aprendendo, né? Eu falo que a gente tem que sempre aprender algo novo todo dia. Então, aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, porque inicialmente foi um desafio, né? Hoje eu já adquiri bastante conhecimento, mas no início foi bem desafiador, né? Porque tem toda a questão de legislação, então tem vários... Não é só pegar e produzir, né? Então tem várias... bastidores. Os bastidores por trás, né? Tem algumas especificações de cada setor, porque como a Mariana disse, a gente atende vários setores diferentes, né? Então, aí ao longo dos anos, com todo o suporte que a Mariana e o pessoal da CIMAG, né, proporcionou para mim, eu tive esse crescimento, né, através de cursos, treinamentos. Então é onde eu fui criando essa minha carreira mesmo na área, né? E eu até brinco um pouco, porque na época que eu decidi fazer o curso na engenharia química, meu pai ainda falou assim para mim: vai fazer agronomia, a região aqui é agronomia. Aí eu falei: não, eu quero fazer química. Aí, por fim, voltei pra lá da agronomia. Agora eu falo pra ele, falei pra você, ó, você devia ter feito o que eu falei. Mas o agrônomo não desenvolve produto. Quem desenvolve produto é o químico. Acaba sendo uma aliança boa. Acho que é uma sinergia. Anda um lado a lado. É um complemento. Outro. Exatamente. É um complemento. É um complemento. Então, eu acho que realmente não existe agronomia, né? Até fala engenheiro agronômico e engenheiro químico, né? Mas vem da engenharia, mas um não substitui o outro, né? E essa parte de formação mesmo, de fórmulas em si, né? De desenvolver os produtos, a gente precisa realmente de um engenheiro químico para poder dar esse suporte pra gente. É um casamento, vamos dizer assim, né? É um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, né? Eu acredito, não tem como minimizar. Eu acho que justamente por ser um trabalho que anda lado a lado, os dois acabam ganhando experiência juntos, né? Então, eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de engenharia civil e arquitetura, né? Exato. Eu acho que é impossível separar as duas áreas, entendeu? São profissionais diferentes que estudam bases estruturais da mesma forma, mas cada um no seu campo, cada um com a sua competência, mas os dois precisam, né? Um precisa do outro. É meio impossível separar as duas áreas. Então, eu acredito que seja muito dentro desse raciocínio. Mas o que a gente precisa evidenciar é que, para desenvolver essas fórmulas, são anos de estudo, né? Tem muita dedicação, tem muitos testes. É isso que ninguém vê nos bastidores, né? Eu acho que queimar, né, os neurônios para você encontrar a melhor fórmula, né, a melhor solução, não é assim do dia para noite. As coisas não acontecem assim. Tem que ter investimento, tem que ter, né, muito conhecimento técnico, tem que ter base de estudo científico. Tudo isso envolve essa área química especificamente, né, Guilherme? Exatamente. É um trabalho... Eu digo assim, não chega a ser árduo, mas é um trabalho que demanda tempo, dedicação. Você precisa pensar o que é melhor para tal tipo de solo. Para um solo é um produto, outro solo é outro produto. E para um cultivar, exatamente, a gente tem técnicas diferentes de aplicação, então, de... Manuseio, forma, né, manuseio, eu falo até o manejo mesmo de aplicação. A questão nutricional também, a gente tem que ter esse balanço. Né? Mas é o que você disse, tudo tem que fazer primeiro o rascunho no papel, o esboço, levar para o laboratório, ver se não vai ter nenhuma incompatibilidade entre matéria-prima e depois fazer em escala industrial. Efeitos colaterais, tudo isso vocês conseguem estudar de alguma forma, né? Sim. E outra, eu imagino o desafio, né, de desenvolver todos esses produtos
com toda essa qualidade que vocês oferecem, porque é o que vocês falaram. Quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de tudo, né? Então, cada solo na região do Brasil é diferente. Sim. Na hora que a gente passa, isso é uma coisa que eu noto, né? Muito eu tô o tempo todo aí cruzando os estados, São Paulo e Minas, né? São Paulo e Minas. E na hora que você muda, é coisa pequena, assim, né? Uma distância relativamente pequena, se você for ver, como já muda. Né? Sim. A cor da terra, o tipo de solo, é impressionante como muda. Então, assim, a gente tá falando de São Paulo. Imagina aí pro oeste. A gente tá falando de São Paulo, Minas, né? Faz divisa Bahia, ali. Tocantins, Agora imagina. Goiás. Exatamente. Mato Grosso. Mas em todos falta magnésio. Não, que seja. Isso é uma verdade. deficiência nacional, né? Isso é uma deficiência nacional. Isso é muito importante ser falado aqui, né? Mas eu acredito que, assim, cada um tem uma necessidade, né? Cada solo Exato. tem a sua necessidade, para cada cultivo tem uma necessidade, né? Para cada região, porque tem regiões que são mais frias, tem outras que nem tanto, tem outras que é só calor, tem outras que chove de vez em quando, enfim. É um negócio, é desafiador. É um mercado realmente, é um segmento que não para mesmo. Né? E outro ponto também, né? A gente tem uma concorrência, né, também. Então, além disso, a gente tem que pensar fora da caixa, né? Porque, querendo ou não, a gente é uma empresa familiar, estrutura, né, pequena, perto aí de alguns grandes. Então, também a gente tem que pensar de sair do que hoje já tem no mercado, né? E que a gente vai fazer para que seja um diferencial, né? Então, como que vai ser o nosso diferencial? O que a gente vai trabalhar ali de diferente, né, do que já tem dentro do mercado? Então, isso também demanda, né, aqui a participação do Guilherme para pensar nisso aí. A fonte, onde a gente vai buscar os nutrientes, né, que vai se formar aquela fórmula. Quais são os parceiros, fornecedores que a gente vai trabalhar? Tem dentro do Brasil, não tem dentro do Brasil, né? A gente vai fazer líquido, a gente vai fazer pó, porque também tem essas questões de manejos. Então, o Guilherme, ele entra justamente nesse local aí, porque às vezes a gente tem umas ideias, né? Aí a gente vai passar pra ele, ele fala, não dá certo, Mariana, você tá doida. Desse jeito não, incompatível. Né? Então ele vai ajudando a gente, né? Então a participação, né, e a contratação do Guilherme, ele foi realmente, assim, um passo diferencial pra gente poder começar a se destacar dentro do mercado. Então, esse foi o principal momento que eu vi, né? Da chegada dele aí. Da chegada dele. Isso. E falando em diferenciais, e falando sobre a concorrência que você comentou, como que vocês se destacam hoje no mercado? Quais são os diferenciais de vocês e a competitividade que vocês têm dentro do segmento que vocês atuam? Olha, acho que primeira informação que eu acho que eu posso trazer é os nutrientes que a gente utiliza dentro. Acho que depois o Guilherme pode entrar em cada detalhe um pouquinho para poder falar da parte nutricional. Então, acho que esse é o nosso principal diferencial. Né? A gente busca nutrientes que estão faltando, busca trazer isso de uma forma conjunta. Por quê? Porque isso vai diminuir o manejo do produtor. O que é o manejo do produtor? Hoje ele aplica só o óxido de magnésio e ele tem ali uma deficiência de cálcio. Então ele vai aplicar um produto de magnésio, depois ele vai aplicar um produto de cálcio. Isso, né, eleva o custo da lavoura, né, eleva o custo, então tudo isso vai aumentando ali, né, então a gente brinca muito sobre quanto que custa aquele hectare mediante ao preço da saca, né, então isso tem que ser equivalente, porque senão o produtor está tendo prejuízo. Então, o nosso principal diferencial é trazer o maior número de nutrientes balanceados, né? Aí também, novamente, entra o Guilherme, para a gente ter isso de uma forma balanceada. Até um outro ponto que eu posso até utilizar esse momento para falar, eu acho que mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes, mas a gente tem capacidade de fazer fórmulas personalizadas. Então, a gente tem a nossa linha de produto? Tem. Mas a gente já chegou a pegar, por exemplo, uma análise de solo de um cliente, no qual ele tinha uma elevação alta de boro, né? E tem boro dentro dos nossos produtos. Então, Guilherme, conseguimos diminuir o boro? É sempre nesse momento que o Guilherme entra, né? Conseguimos diminuir o boro? Podemos aumentar o cálcio aqui? O que você acha? Então, a gente vai fazer essa fórmula voltada para
daquela lavoura que a gente está analisando. Então, não é simplesmente só fazer o produto, entrega, não. Não é uma venda, na verdade. É uma análise. Consultoria, a gente pode até dizer, entendeu? É uma solução. É uma solução, exatamente. A gente costuma verificar o que realmente o cliente está precisando. Porque se ele não está precisando de um nutriente, vai ter em excesso, não tem necessidade. Isso também até pode causar... Dependendo do que ele tem nutriente, excesso, ele também pode ter baixa produtividade. Exatamente. Então tem que estar tudo em equilíbrio. Tem que estar tudo em equilíbrio, exatamente. Então a nossa ideia não é apenas vender o produto, é vender uma solução. Porque você corrigindo aquele problema do produtor, você a longo prazo vai ter esse laço de confiança com ele, né? Isso. Então, não é você só querer entregar produto. A gente entrega uma solução, né? Uma solução que vai deixar o solo mais nutrido e, consequentemente, aumenta de produtividade e qualidade. A gente até teve uma conversa hoje com um consultor que ele falou, a base do café de qualidade, a gente estava conversando sobre o café, é a nutrição do solo. Se o solo não tiver nutrido, você não aumentar o ponto da bebida que a gente fala, não tem como. Ele tem que ter esse nutriente, porque senão ele não chega dentro de uma qualidade. Então eu falo assim, o diferencial nosso principal é esse. Isso dificilmente você vai conseguir dentro de alguns concorrentes da nossa área, né? Então, e uma pergunta que eu tenho, assim, bem leiga, né, de uma pessoa Tranquilo. que não tá aí dentro do segmento. Mas quando você começa, um cliente chega lá para vocês com uma necessidade. Olha, eu tenho, né, um espaço que eu quero nutrir para essa finalidade. Vamos fazer um estudo de solo, vamos ver o que eu preciso, como que eu faço para nutrir isso e tudo mais. E aí começam os trabalhos, vamos dizer. Isso. Né? Esse processo de nutrição do solo demanda quanto tempo? Isso tem tempo, não tem? Depende da cultura, né? Depende do que ele vai plantar. Que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, vamos falar até da área do café mesmo. Até, assim, é claro, a gente nunca deixa os outros cultivares de lado, mas os nossos produtos, acho muito importante até a gente falar como que eles nasceram, que foi da área do café, né? Então, já vai até de encontro o que eu vou trazer agora, né? Eu falo que nesse momento, quando a gente estava buscando trazer essas tecnologias para os nossos produtos, que o Guilherme ingressou dentro da empresa, eu brinco que eu tive a felicidade, né, de conhecer o Marcelo Jordão. Ele é um dos pesquisadores da Fundação Procafé. Um dos maiores pesquisadores, eu diria até dentro do Brasil aí. A gente tem grandes nomes que eu posso até citar aqui. Eu fico até com medo de citar alguns, mas eu vou falar o que a gente tem mais contato próximo, né? O senhor Matiello aí, que é uma lenda na questão do cafeicultor, o Santinato, o Jean Falheiros, enfim, a gente tem, temos números aí grandes, mas que a gente tem mais a proximidade são eles, né? E aí, nesse momento, foi exatamente isso que aconteceu. O nosso solo, ele é pobre de magnésio, a gente fazia a aplicação do magnésio para o Marcelo. E aí ele viu uma necessidade de um manejo diferente, que já era feito dentro da propriedade do agricultor, porém onerava custo, funcionário, não tinha uma homogeneidade no produto, né? Não tinha um balanço correto dos nutrientes. Então, ele jogava um magnésio de uma forma e jogava o cálcio de outra forma. Isso desbalanceava, que entra com o que nós acabamos de falar. De repente, o que ele vai trazer de maior, né, Guilherme? Às vezes, ele pode estar trazendo um problema para a lavoura dele, né? E aí, pensando no café, o Marcelo falou para mim, tô precisando de uma fórmula assim. Aí juntou, que eu falo, né, o mago, que é o Marcelo, e o bruxo, que é o Guilherme. E aí a gente foi fazendo desenvolvendo essas fórmulas. Essas, né, adaptações. É uma essas farmácia adaptações. De manipulação do Isso, agro, vamos dizer. Vai. Exatamente. Né? Vamos especificar dessa forma, não é? E aí, levando a questão que você falou, né, do retorno que o cliente tem. Então, se a gente for falar do cultivar do café, a gente está falando que ele tem uma colheita anual. Então, se ele aplicar o meu produto, que na verdade é esse momento,
né, pós-colheita e pré-florada que a gente fala, então ele vai ter esse resultado só ano que vem. E um bom resultado, consequentemente. E um bom resultado, com certeza. E o importante é frisar também, tem produtos de resultado rápido, Sim. só que são resultados rápidos e instantâneos. Então, Não é a longo prazo, né? Sim. Exatamente. Mas se a Essa gente for falar de colheita, assim, ó, a gente pode falar de visual. Rápido, instantâneo, visualmente. Você olha ali, você vê que já tem uma diferença na folha, na raiz. Exato. Você precisa Entendeu? corrigir rápido, que senão você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Então você tem que agir rápido para poder fazer essa colheita e você já consegue ver visualmente isso. Agora, os Mas nossos o resultado produtos... final, ele vai ver na colheita. Os nossos são produtos que ele, Né? além de fazer a correção, ele mantém o residual no solo. Isso. Então Muito você importante. consegue manter o solo nutrido e anualmente você faz a correção só do que foi absorvido pela cultura. É isso que eu ia perguntar mesmo. Era nesse ponto que eu queria chegar. Porque quando a gente fala de você nutrir o solo, não é um negócio que você tem que todo ano fazer a mesma quantidade. É uma questão de estudo Sim. anual, Exato. né? Até Anual. porque o clima também interfere nisso. Eu acho que é muito particular, né? Então eu acho muito interessante esse processo de nutrição que vocês conseguem oferecer de forma personalizada, né, com muito estudo, com muita técnica, com matéria-prima de qualidade, para vocês não só oferecerem essa segurança para o produtor de que ele vai ter uma colheita ali naquele ano Sim. positiva e nutritiva Ele e tudo vai mais, ter mas que residual. isso a longo prazo também vai se manter, né? Até porque a gente brinca e fala assim que a planta, ela é inteligente. Demais. E ela só vai sugar, a gente fala, né? Assim, né? Ter esse... Tem uma palavra técnica para isso, mas eu já não vou lembrar porque eu não sou da agricultura. Eu falo da agricultura. Eu só vai falo se alimentar, eu vai. não sou engenheira agrônoma. Então, ela só vai realmente ter acesso, ela só vai puxar do solo quando ela tiver ali a necessidade. Enquanto ela não tiver e tiver no solo, ela deixa ali, ela deixa armazenado. Então, não significa que se você aplicar aquele produto, naquele momento ela já vai pegar aquele nutriente. Pode ser que ela pegue quanto ela precisa. Continua no solo. A hora que ela precisar de mais, ela vai pegando mais. E isso, junto com a irrigação, vai trazendo essa potencialização dentro no solo nutricional. Então, é isso que a gente traz para o cliente, né? É que nem o nosso corpo, né? A gente vai acumulando energia e gordura, querendo ou não é mesmo? Por uma eventual necessidade. As plantas fazem a mesma coisa, né? Isso eu acho muito interessante, porque às vezes você fala, poxa, acaba não prestando atenção, né? Nessa parte do agronegócio, mas como é especial você olhar para esse lado, assim, né? E você perceber que, poxa, existe uma comunicação muito linda na natureza, né? É um complemento muito bonito. Eu sou suspeita para falar. Né? Eu apaixonante mesmo. Eu conheci recentemente um pedaço ali do Espírito Santo, que está em um estado que eu confesso que nunca ouvi as pessoas divulgarem muito. Né? É muito engraçado isso. Você ouve falar, assim, várias amigas, eu vou viajar, vou pra Minas, vou pro Rio, vou pra Bahia, mas Espírito Santo pulava, assim, né? Eu nunca ouvi. É um estado maravilhoso. E eu não conhecia, né, a maravilha, não sabia que eles eram, assim... Uma potência. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver. Né? Então eu ouvia que eles eram produtores assim muito assíduos aí no café, principalmente, mas não tinha visto, né? E aí consegui, né, nas serras ali, você vê café atrás de café, atrás de café, atrás de café. E assim, um café de qualidade. Sim. Né? Por lá conta da região e tudo qualidade. mais. Inclusive, o famoso café do Jacu, né? Vem daquela região ali também. Então é muito legal. Você passa... O Brasil é a coisa mais linda desse mundo, Sim, né? Eu falo que nós somos abençoados mesmo. Né? A gente tem. E aí, até só para concluir a questão da sua pergunta lá, então, quando a gente vai falar sobre outros... obrigada. Sobre outros cultivares, né? Então, a gente tem o café, como eu coloquei, mas a batata, por exemplo. Recentemente, a gente fez uma parceria com uma universidade da nossa cidade, a Unifeob. Todo ano eles fazem em conjunto com uma cooperativa que tem próxima da nossa cidade, em Vargem Grande do Sul, que é a Cooper Batata, né? Fica aqui até meu
Meu abraço aí pra Simone, Pedro Marão, enfim. E aí a gente fez essa participação do campo, né, para poder demonstrar o nosso produto na prática, que esse é o nosso principal ponto de partida, né? Então a gente não só vende o que a gente fala, né? A gente demonstra o que a gente tá vendendo, né? E ali foi visível. Depois eu sei que a gente vai fazer um intervalo, qualquer coisa, eu tenho umas fotos aqui, a gente pode tentar colocar ali para poder mostrar. É visível o tamanho do tubérculo, se a gente pegar a semente, a testemunha, né, que a gente tem, e o controle, que é com o produto. Então, normalmente a gente até pede, quando um produtor nosso vem em busca dessa solução, a gente até fala para ele, deixa um pedacinho aqui sem usar, só para você ver realmente o quanto que vai fazer diferença o nosso produto e se você não aplicar o nosso produto, né? E ali, dentro dessa participação, que foi agora esse final de semana, foi uma coisa impressionante mesmo, o tamanho da batata, né? Quanto que ela cresceu ali, quanto que ela aumentou de produtividade. Então, é aquilo que eu falei, é isso que a gente traz, entendeu? Diferencial nosso é esse. Então, dependendo da cultura que a gente está falando, no próprio ano, o produtor já consegue ver esse resultado e realmente fazer uma conta de quanto que ele aplicou do nosso produto por hectare e quanto que ele teve de produtividade. Então, ali ele já consegue ver esse número se elevando ano a ano, entendeu? Quando a gente fala de produtividade, a gente não fala só de volume, né? A gente fala de um alimento de qualidade que antigamente talvez você não conseguia exportar, muito provavelmente, e hoje, com a qualidade que você consegue produzir diante do solo nutrido, Sim. que vocês conseguem auxiliar nesse processo, você já consegue exportar um produto de qualidade e melhorar o consumo interno também. Com certeza. Né? Porque eu acho muito digno, Sim. né? Nós somos um país que somos, assim, uma potência no agro, mas a gente precisa cada vez mais melhorar o consumo interno também dos nossos produtos, Sim. porque a gente sabe que o melhor vai para fora, né? E o consumo interno nem tanto. Mas, de qualquer forma, é sempre muito bom saber que tem empresas como vocês melhorando num contexto geral para todos os produtores, porque isso reflete na nossa Sim. alimentação. Com certeza. Reflete na alimentação do exterior e assim vai, né? Nada isso como mesmo. a gente ter um alimento de qualidade. Vou aproveitar esse momento, já que a gente tá falando de alimento e já que a gente tá falando de café, nada melhor do que a gente servir um cafezinho aqui para vocês, Opa! né? Nesse processo aqui, para dar uma adoçada aí. Dando pra gente, muito obrigada. Dá uma aliviada também. Aí, Guilherme, pra você um cafezinho também. Muito obrigada, viu, Luquinha? Pelo nosso cafezinho aqui de todo dia. Que a gente não fica sem, inclusive. E vou aproveitar esse momento para também falar do nosso patrocinador, do apoio que a gente tem da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se você é empreendedor, precisa de cartões de visita, embalagens, rótulos, canecas, adesivos, qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar tudo isso com qualidade, agilidade e, preços acessíveis para você. Tudo com tecnologia de ponta, altíssima qualidade, atendimento personalizado para você, empreendedor que vive esse dia a dia dos negócios e tá aí na correria, tá? É simples, é só acessar o site print.com.br, tá aparecendo aqui na sua tela e descubra como você pode levar a identidade visual da sua empresa para outro nível. Print, muito obrigada pelo apoio do podcast Mundo Empresarial, tamo junto, obrigada mesmo pela parceria. Eu queria entender agora a forma nutricional. Guilherme, você consegue explicar pra gente? Vocês trouxeram aqui esses produtos? Sim. Né? Alguns exemplos Sim. aqui que vocês têm. E explica pra gente a composição, de forma resumida, obviamente, porque não é todo mundo que tem conhecimento técnico, mas eu acho muito legal para entrar em contato com a gente Claro. e depois a gente dá essa Esse é o objetivo, inclusive, né? Nós temos aqui Exato. alguns exemplos. Explica pra gente esses produtos que estão aqui na nossa mesa para o pessoal entender melhor. Então, vamos lá. Vamos começar pelo óxido de magnésio. A gente tem uma É o produto, sequência. como a Mariana disse, foi o início aí de tudo, né? É um produto versátil, que ele tem... Que é esse aqui. Isso, ele tem aplicação em nutrição animal, Legal. indústria química, pastilha de freio de carro faz com esse produto também. Ô, louco!
louco, gente! Tratamento de água, que mais? Foi isso aí, rapaz? Rapaz! Que Ele legal! Foi exatamente isso, que é o que eu falo. A empresa, ela Começou surgiu nessa por esse molde produto. industrial e hoje... Que é esse produto que era utilizado no abrasivos magnesiano, que hoje eu acho que fabrica em pequena escala. E aí, depois disso daí que a gente foi descobrindo essas aplicações, como eu falei, né? Isso. Então, a gente tem hoje, o nosso forte é agropecuária, né? A gente atende grandes indústrias da questão de alimentícia, né? Que a gente pode colocar aí para fábricas de rações. Isso. E aí, depois, a gente descobriu essa aplicação. Então, foi daqui que surgiu tudo. O uso dele na agricultura, ele tá muito ligado à quebra de alguns paradigmas aí. Hoje, os produtores de antigamente costumavam fazer a correção do magnésio apenas com calcário. Só que o calcário ele tem muito cálcio e pouco magnésio. Então... Vamos falar até em porcentagem até, Guilherme? Pode falar em número pra gente poder... O melhor dos calcários aí vai ter em torno de 50% de cálcio e uns 12% de magnésio. Então, é uma diferença muito grande. E você aplicando constantemente aquilo no solo, depois de alguns anos, você vai ter excesso de cálcio e deficiência de magnésio. Tá? Não entrando muito tecnicamente, a planta, qualquer cultura, tem preferência em absorver mais o cálcio do que o magnésio. Então, ela vai preferir absorver o magnésio e vai preferir absorver o cálcio, perdão, e vai esquecer o magnésio. É a mesma coisa se a gente ficar numa garagem, trancar a garagem e ligar o carro, né? A gente não, na respiração, a gente não vai absorver o oxigênio, vai respirar CO2 por afinidade e vai ter uma asfixia. Então, para a planta seria a mesma coisa. E aí aqui a gente está falando de uma concentração exatamente. De 52%. É um produto que vai oferecer aonde 52% de magnésio. 12%. Exato. Então a gente está falando aí... Você vai aplicar menos. Quase, exatamente. Vai ter uma maior eficiência, porque é um produto que ele tem uma reação melhor no solo. Então, para correção de magnésio, esse é essencial. Aí se o solo já tem uma porcentagem interessante de magnésio, a gente precisa fazer a correção apenas do cálcio e magnésio. Aí foi desenvolvido o Plant Maggesso, que é um produto com 12% de cálcio, 10% de magnésio e 8% de enxofre. Então é um produto que ele corrige o cálcio e o magnésio de forma equilibrada. Ele não vai fazer essa disparidade de cálcio e magnésio em comparação ao calcário. Não tô, mas também não estou crucificando o uso do calcário, porque ele também é essencial. Né, para corrigir outras coisas, inclusive o cálcio, não sou contra, mas desde que seja usado de forma correta e equilibrada. Ao persistirem os sintomas, é mais ou menos isso, entendeu? CIMAG deverá ser consultada, então, entendeu? Exatamente isso. A gente tem até um dos nossos canais que a gente pode colocar aqui, até de proximidade, que nós temos de escoamento de produto, é com o agrônomo que atende aquela propriedade, é o consultor que atende aquela região. Então, a gente também tem essas parcerias que a gente faz, né? Para poder também auxiliar, né? Porque, como a gente falou, quem tá ali é o agrônomo. Quem tá aqui é o químico. Então, é aquele casamento perfeito que a gente fala, né? Então, tendo... Geralmente, ele passa o que ele precisa e a gente fala, não, eu tenho essa solução para você. Esse aqui, ou a gente pode pegar esse produto, colocar um pouquinho de boro, um pouquinho de zinco, um manganês. Então, tem essa possibilidade de fazer isso daí. Quando a gente tem essa abertura, que não é sempre que a gente tem, mas quando a gente tem essa abertura de tratativa com um agrônomo, com um consultor desse produtor, né? Que às vezes nem sempre o produtor que está ali, ele é agrônomo. Às vezes ele não é agrônomo, ele contrata uma pessoa para poder fazer isso na propriedade dele. E hoje está mudando um pouco o cenário diante da estrutura familiar que vem aí, né? A gente sabe que é gerações e gerações, é a mesma coisa, né? E aí a gente vê aí os filhos desses proprietários fazendo agronomia e mudando um pouquinho o cenário. Se especializando nos alimentos. Mais, exatamente. Para poder entender, porque antigamente existia esse... Como é que a gente conflito, pode falar? Né? Eu sempre
sempre usei isso, é isso que funciona Exato. e não vou mudar. Não é nem questão disso. Eu falo assim, que existia aquela coisa que você falava pro agricultor e ele acreditava. Hoje não, hoje eles têm embasamentos técnicos também para que quando a gente vai passar uma solução para eles, eles falam, opa, não é bem assim. Então a gente consegue discutir de igual para igual. Então quando a gente tem essa tratativa com um consultor que a gente entende, a gente faz essas partes nutricionais aí bastante equilibrada para o cliente. Querendo ou não, é a parte de você questionar, né? A gente tem muito disso. Existe uma resistência, né? Que às vezes alguns empreendedores acabam tendo, alguns agricultores acabam tendo, no sentido de, não, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Exato. Mas as coisas vão mudando, o clima muda, tudo muda, né? Então, é necessário você ter a mente aberta, buscar conhecimento. Hoje, eu acho que com a chegada da tecnologia, a internet, essa evolução, né? Que, nossa, eu até brinco, né? Que enquanto a gente tá aqui conversando, tem do outro lado, né? Assim, do mundo, tem gente estudando, tem gente... Quer dizer, nesse momento, do outro lado do mundo, tem gente dormindo, né? Nesse momento, tem mas gente às vezes dormindo. Tá no sono da beleza, tá aprendendo. E acorda com aqueles insights, né? Às vezes sonha com o negócio, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que enquanto nós estamos aqui, né? No nosso dia a dia, tem gente estudando novas tecnologias, trazendo novos conhecimentos. Então, a gente precisa estar aberto a isso, né? Sim. Então, que bom que esses paradigmas estão sendo quebrados e vocês estão aí para auxiliar nisso. Muito interessante. Aí tem outros produtos aqui também. Continuar. Agora vou ser sucinto. Vamos lá. Então, não, mas pode dar detalhes aí, porque é importante. A gente precisa passar isso para os nossos clientes, para os nossos telespectadores. Pode perguntar. De antemão, os potinhos tão bonitos assim, eu que não tenho a menor noção, um potinho desse equivale a uma área de quanto? Como que funciona? Não, esse aqui... É só um exemplo. Isso aqui é um cisco, tá? Isso é um cisco. Inclusive... Você tem uma orquídea, você tem uma hortinha na tua casa? Depois eu tenho que te mostrar que, então, que eu tenho um lugar pra usar isso aqui. Isso aqui pode ficar? Ai, que bênção! Aí depois vocês contam pra mim. Já vou ficar feliz. Tem um produto aí que eu coloquei na minha orquídea. Ela normalmente, a orquídea tá uma vez no ano, 2 vezes no ano flor, né? Máximo 2 vezes, né? Ela teve uma orquídea minha que chegou a florir 5 vezes. Mulher, que legal! Não é papo de vendedor, não. Eu tô falando de coisa. Que coisa linda! Não, é verdade mesmo. A gente tem aqui produtos que destacam muito, muito mesmo. Que bacana. É alta tecnologia que a gente tá falando, né, Guilherme? Exatamente. Bora lá, Guilherme. Então vamos ao Plant Mag Phos. Ele é um produto que ele vai fornecer fósforo. Todos da linha tem magnésio na composição. Isso, partiu do magnésio. Porque a gente sabe, né, como a gente já falou diversas vezes, o solo brasileiro necessita muito de magnésio, né? Mas esse foi pensado para plantio, mas pode ser usado em qualquer etapa também. É um produto com fósforo de liberação lenta. Esse fósforo vai liberando conforme a necessidade da planta. Então, vai garantir que tenha o nutriente por mais tempo no solo, né? Então, o Plant Mag Phos. Depois a gente tem o Plant Multisim, que é um produto que ele fornece cálcio, silício, magnésio, boro. Então, o que ele tem de diferente dos demais é que é um produto com uma fonte diferente de cálcio. Então, é um cálcio proveniente de alga marinha. Então, é um cálcio que ele tem um efeito mais rápido, tem uma... Minha cara ali. Nossa, você me paga, viu, Lucas? Você me paga. Eu tava parecendo Grinch. Sommelier de alga marinha. Ai, que coisa horrível. Nossa Senhora. Então, é um produto... Esse cálcio, por ele ser proveniente de algas, ele tem uma carga de aminoácido, tem a capacidade de translocamento pela planta. Então, ele tem um efeito positivo muito grande e tem dado um aumento de produtividade bem interessante comparado com as fontes tradicionais de cálcio encontrado no mercado. E por último, a gente tem o Plant Multifos, que ele foi recém-lançado, agora a gente teve presente num evento em Campinas, na CC Agro, que foi um dos maiores congressos que aconteceu agora do agronegócio. Juntou aí grandes nomes do agronegócio e a gente fez o lançamento desse produto, né, Guilherme? Que foi até um sucesso ali, né, na hora ali de busca de informação, porque ele realmente vem aí trazendo componentes bem significativos para a agricultura. É o que a Mariana disse no início,
início, né? A gente também busca soluções para o produtor. E o que impactaria ele? Para ele fazer a aplicação desses produtos, seriam 3 aplicações. Então, a gente desenvolveu o Plant Multifós para, em uma aplicação só, Ele tem esses ter os 3 produtos. Então, seria Então, a junção aqui- dos 3 produtos em uma aqui aplicação só. O que a É o gente combo fala? perfeito. Exato. A gente fala de diminuição de manejo aqui. Então, Exato. consequentemente, ele vai diminuir o custo daquele hectare do cultivar que ele vai estar fazendo, né? E aí ele vai ter alta produtividade e manejo baixo. Então, Que é o Exatamente. sonho de todo agricultor e todo produtor, né? Exatamente. Para conseguir ter alta produtividade e, consequentemente, né, que isso traga retorno Exatamente. financeiro, né? Obviamente. E até uma fonte importante da gente falar aqui. Primeiro, essa fonte de cálcio que o Guilherme colocou, ele é uma fonte de cálcio extraída aqui no Brasil, então a gente também está fortalecendo localmente, né, a nossa potência aqui, né? Cadeia produtiva. Cadeia produtiva, vamos colocar. exatamente. Obrigada aí pela junção. E outro ponto também os nossos produtos, é claro que a gente não esquece dos outros cultivares. Eu gosto muito de falar isso, que senão a gente fica aqui no café. Mas a gente fala do café porque os nossos produtos foram inicialmente pensados no cultivar do café. Então, eles foram testados, validados e colhidos dados, né? Então, a gente tem dados científicos embasados, né? Então, a gente tem... Todos eles foram feitos junto em parceria com a Procafé, como eu falei, do Marcelo Jordão. Então, a gente aplicou isso dentro do centro de pesquisa deles para demonstrar realmente a quantidade que esse produtor aplica, quanto que ele vai ter de produtividade, né? Porque a gente falar que, né, funciona, a gente sabe que funciona, né? O produtor que usa sabe que funciona, mas nada como você ser amparado por uma instituição de pesquisa científica, né? Trazendo dados reais, né? E com pesquisa publicada agora fugiu a palavra. Contra dados não há argumentos, Exato. não é mesmo? É simples Exatamente. Até esses dados, né? Hoje, atualmente, ainda a gente não Publicado pode... em periódicos Isso, periódicos, isso aí. Exatamente, periódicos da Porque agricultura, como né? que a gente faz, né? Só para você entender lá. A gente aplica o nosso produto em comparação a um produto similar. Ou em conjunto com produtos similares para chegar nesse produto que a gente tem. Então, a gente tem um produto aí da concorrência, que, obviamente, como eu falei, nessa base nutricional que nós temos, nós somos únicos. Mas vamos supor que aqui a gente está juntando 3 produtos. Então, aqui, o produtor vai aplicar só esse. Para ele chegar nessa fórmula, ele teve lá que pegar 3 outros produtos da concorrência. Então, é aplicado nessas outras áreas, esses outros produtos, é aplicado o nosso produto e aí isso é apresentado em dados, né? Comprovado quanto que o produtor teve de produtividade. Eu posso fornecer esses dados nesse momento? Não posso. Infelizmente, não posso. Não pode dar spoiler. Não posso. Por quê? O estudo 100% não foi concluído. A gente ia fazer a conclusão nele no ano passado, porém, diante aí de uma diretriz do Marcelo, a gente confia muito nele. A gente acabou colocando esse produto para ser divulgado esse ano. Já fica aqui o nosso convite para o evento que vai ter, o Congresso do Café. Ele acontece do dia 28 de outubro a 31 de outubro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela falou até, gente, em Poços de Caldas, já falou de jeitinho mineiro. Nós já. estamos do lado. É ali do Nós- lado. Em Poços de Nós Caldas, estamos do lado. Nós estamos do lado. Não tem como não falar Sul mineirense. de Minas, muito bom. E aí, esses dados, eles vão ser lá apresentados nesse momento. E aí, quem quiser adquirir o livro, lá na hora pode adquirir, mas eles vão ser apresentados isso lá. Oficialmente então, lá. Oficialmente lá. Legal. E falando Mas a em gente já eventos... tem esses dados hoje, né? Mas como a gente teve a finalização da colheita esse ano, né? Agora, Exato. recente. E que foi um recorde de colheita, isso a gente já pode falar, isso nós podemos falar, né? Isso aí.
que ele saiu aí de quase 80 sacas para 100 sacas de café. Então, a gente está falando de 20 sacas de café a mais que ele teve utilizando o produto. Então, E, gente, 20 sacas de café é muita coisa. Vocês não... o preço do café Vocês não estão entendendo. é muito dinheiro no bolso. E é muito interessante a gente falar, eu sei que você reforçou que vocês atuam para diversos tipos de cultivares, né? Mas é interessante a gente falar que vocês começaram com o café, porque o café, ele é muito sensível, né? Sim. É realmente algo muito específico, que tem que ser visto com muito carinho, tem que ter tato pro negócio, porque senão não vai, né? Não adianta. Você tem que ter realmente um zelo muito grande, né? E não é à toa eu acho que é uma das maiores riquezas nossas, né? Não é questão assim que as outras, né, culturas não aceitam erros, eu falo assim, mas a cafeicultura é uma das poucas que aceita erro, porque ela tem uma colheita anual. Então, se a gente tem algum manejo ali que vai causar algo, a gente está falando realmente aí de, né, um custo que vai custar isso pro produtor, né, lá no final. Então, Sim. como o Guilherme mesmo colocou, às vezes pode resultar a 100% da colheita. Pode ser que ele não consiga colher nada, entendeu? E isso é um prejuízo muito grande. E a gente tá falando que, assim, o Brasil é um dos maiores produtores, né, de café hoje. A gente exporta. Nós somos um dos maiores. Nós somos um dos maiores produtores. Exatamente. Né? Então, a gente fala assim que nem a gente compara aí com o Panamá, né, Guilherme? Panamá, posso estar... Vou falar um dado aqui, mas talvez, vamos supor que o Panamá tem aí 40 mil sacas no ano, Guilherme, que a gente ouviu lá aquele falando lá, o panamainho lá que tava lá ele falou isso, né? Mas é interessante para vocês, né? A gente tá aí com uma oportunidade de exportação. É interessante para vocês trabalhar com um país que só produz 40 mil sacas no ano? Aí, se a gente for falar isso, a gente tá falando que um produtor aqui no Brasil tem isso. Então, é uma diferença aí que... O Brasil continua como o maior produtor de café do mundo esse ano. Responsável por 40% da produção global de café. Sim. Gente, vocês têm noção disso? 40% da produção anual, mundial, é isso? Mundial. Olha isso. Pode tomar bastante café, Pode então. Não, a gente é o maior produtor, né? Tipo, se a gente parar, a gente tá aí uma deficiência. O mundo grita. O mundo grita. Na verdade, o mundo chora, né? Mundo chora. Meu Deus do céu. O mundo chora. O mundo chora sem a gente. Chora. Chupa. O mundo chora. Sem café, o mundo chora. Quero ver se o chazinho inglês vai dar conta. Não vai. E o café, eu falo que é igual assim. A gente tá falando do café especificamente. A batata, eu sou do time da batata. Né? Eu amo a batata, gente. Batata fica bom com qualquer coisa, né? Batata é boa cozida, é boa frita, é com queijo, sem queijo, molho de batata. Tudo que vai batata é bom. É impressionante. E o café, tudo que vai café também é maravilhoso, né? Sobremesa que vai café, bolo que tem café. Meu Deus, gente. Até na própria... Até o café, né? O milho também. O milho, eu sou suspeita pra falar do milho. Até se a gente pegar aí alguns pratos, eu falo assim, doces, onde você coloca o café, ele fica muito interessante. Muito, muito mesmo. Ele vai em qualquer... Se você souber trabalhar, sim, né? Porque também tem uma especialidade, né? Foi o que eu falei, o café ele é muito sensível. Enfim, é a coisa mais fofinha, né? Gente, que coisinha mais linda. Não, é uma coisa... Se você nunca viu um pé de café, é a coisa mais lá, porque é a coisa mais linda que tem, gente. Pé de café cheio. Não minimizando os outros, porque eu acho que cada um tem a sua necessidade, né? Senão a gente fica aqui só falando do café. Senão o da soja não vai querer conversar com a gente. Senão o cara da cana, o da cana também não vai querer, a cana, né? É bonita, é linda, maravilhosa. Não, pelo amor de Deus. Não, cada um tem a sua. A gente precisa da cana. A gente faz a aplicação também. Laranja, banana, tudo, gente. Tudo. A cana a gente tem o nosso combustível, então a gente também precisa. Já foi feita não a aplicação. Eu moro numa região que tem muito canavial, ali tem muitos cultivos. Aqui a região de vocês Piracicaba, né? Aqui essa região de Piracicaba forte. aqui também é muito forte. Na cana. Enfim, né? Cada um tem a sua
né, a Sim, sua necessidade e faz parte de um uma total, cadeia. de uma cadeia que todo Total. mundo precisa. Enfim, Isso a aí. questão não é nem essa. Agora, vocês participam de muitos eventos, né? Vocês estão muito fortes nisso, estão participando de várias feiras aí, evidenciando a marca de vocês. Agora, no final de julho, vocês vão participar de uma feira? É isso? É a Feira do Agronegócio. E no início de agosto também tem E no outra, início- né? Na verdade, é um evento que antes ele era separado em 2 momentos, né? E aí o pessoal do Turisagro de Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, vamos falar o nome inteiro da cidade para não ficar dúvida aqui. Logo mais a gente já faz aqui o nosso convite, né, para vocês que estão aí, que querem conhecer um pouquinho mais do mundo da cafeicultura e da vinicultura. Então a gente vai estar. Nós somos um dos patrocinadores master desse evento. A gente é o 2º ano só do evento. Mas quando a gente teve a oportunidade, né? Quando eu conheci o Juliano e o Thiago, a Carol e a Loriane, que são, né, os cabeças que estão ali na frente dessa feira. E eles me apresentaram o projeto, eu falei, eu vou mergulhar de cabeça mesmo, né? Porque o que eles estão trazendo para esse momento vai super de encontro com o que a empresa está vivendo, né? Desde o início de 2025, a gente já iniciou 2025 participando de evento, né? É claro, a gente quis estar em todos os eventos, a gente queria, mas não. Primeiro que a gente teve que balancear o nosso recurso e segundo também a gente teve que pensar onde que estrategicamente fazia sentido a gente estar esse ano presente. Né? Então a gente iniciou no primeiro evento que a gente foi apoiar o Santinato, lá em Patos de Minas. Depois, na sequência, a gente foi apoiar o pessoal da Procafé em Franca, numa das unidades deles. Aí, na sequência, a gente foi para Varginha, também apoiando o pessoal da Procafé. Depois a gente teve... Qual foi, Guilherme? Qualidade no campo. Qualidade no campo, que esse evento foi um marco histórico pra gente. Realmente, assim, onde a gente viveu e respirou, assim, 100% do mundo do que a gente vive, que vai 100% de encontro com a missão da empresa, né? Ali foi na cidade de Ibiraci. Ela é elaborada pela Associação da Alta Mogiana. A Marta, que é uma das pessoas que está na frente, deixar aqui um abraço para ela, um beijão. Uma pessoa assim que apareceu também, que eu falo, né? Mais uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer no meio do caminho. O Jean Falheiros também, que é um dos idealizadores desse processo, né? Que nada mais é que aconteceu. Ele parou, literalmente parou a colheita dele de café. O Jean é uma das pessoas... o Grupo Eldorado, na verdade, né? Ele é um dos maiores produtores de cafés especiais do Brasil. E ele parou para poder abrir essa fazenda dele para produtores que buscam alta tecnologia. Seja desde a parte nutricional até o manejo, colheita e a venda. Então, ele para e ele demonstra como que ele faz dentro da propriedade dele para ele chegar no resultado que ele tem. Não é quando ele não fecha, ele quer abre. disseminar. Ele quer disseminar o que ele trabalhou durante anos da vida dele para poder chegar no resultado que ele chegou, né? Que coisa linda isso. Então, assim, ele tem maquinário desenvolvido de acordo com a necessidade dele, ele tem o manejo, como ele coloca ali da secagem do café dele, feito de acordo com a necessidade dele. Então, ele abre a propriedade dele para poder mostrar, olha, isso que eu faço, aqui estão os meus parceiros que estão comigo, né? Então, por favor, fica a porta aberta para quem quiser chegar no sucesso aonde eu cheguei, né? Então, é um evento, assim, excepcional. Foram 2 dias, foram sábado e domingo, que a gente iniciou às 7 horas da manhã e a gente parou umas 8 horas da noite, de conteúdo, de informação, uma coisa assim riquíssima. O ano que vem vai ter de novo. Peguem aí, busquem aí no Google, Qualidade no Campo, na cidade de Ibiraci. Fica aí a dica para quem está buscando aí esse manejo diferenciado. E aí depois a gente teve saindo um pouquinho do café, né? Vamos sair um pouquinho do café. A gente foi para Unifeob, que a gente teve a oportunidade, né? A universidade abriu as portas pra gente. Tivemos aí o dia de campo da Cooper Batata, onde a gente apresentou os nossos produtos. E agora, o nosso próximo olhar aí, que tá tirando meus cabelos branquinhos, é esse evento, a Feira do Agronegócio,
Como que vai acontecer, Laís? Muito interessante. Dia 30 e 31, a gente vai trazer altos nomes da cafeicultura e da vinicultura, trazendo informação. Mesma coisa que a gente teve lá no Jean, a gente vai ter isso ali em Pinhal. Só que não só para cafeicultura, para a vinicultura também. Então, o Espírito Santo do Pinhal é uma região que está crescendo muito, né? Ela está aí entre a rota do vinho, né, e do café, que ela entrou aí dentro dessa rota. E aí ela nasceu do café, só que hoje ela está ganhando uma força muito grande da vinicultura, né? Então a gente tem alta gastronomia, hospedagem incríveis para estar lá, né? Terra de Curi, da Raquel e do Fernando, o Rancho Churrascada, do Felipe, da Lucila e do Juliano, Alto de Pinhais, também, da Raquel. Nossa, tá fenomenal, né? Pode falar. Observação, você já pensou, assim, ser vereadora? Porque ela conhece tanta gente. Meu Deus do céu, como que lembra o nome de todo mundo? Oh, meu Deus do céu. O negócio me permitiu. Como lembra do nome de todo mundo assim, que mulher? são pessoas tão queridas, assim, que eu fui... E, na verdade, essas conexões, elas vieram esse ano, entendeu? Isso que é o mais bacana, né? E eu falo, né, volto mais uma vez, né? Eu falo, Deus é muito perfeito. Então, ele coloca essas pessoas no nosso caminho, né? E que vai 100% de encontro com o que a gente está vivendo, né? E aí, hoje, né, aquela região, eu sou uma pessoa que amo café e amo vinho. Então, eu tô dentro... Tamo junto. Eu tô adorei. Eu tô assim no meu território, entendeu? Então eu tô me entregando de corpo e alma mesmo para esse evento. Então a gente vai ter aí informações riquíssimas que vão estar lá, né? Então, dia 30 e 31 de julho, né? E dia 1 e 2, o que vai acontecer? A gente vai ter o Festival de Inverno. Então, ano passado, a gente teve a Feira do Agronegócio num período e nós tivemos o Festival de Inverno num outro período. Esse ano, o pessoal do Turizagro resolveu unir esses dois momentos, né? Para que todo mundo pudesse ter esse conteúdo, porque, né, vinicultura e cafeicultura é uma área que estão muito junto, né? Hoje, se você for olhar dentro das maiores propriedades que tem café, vai ter um pezinho de uva. E quem tem um pezinho de uva vai querer ter um pezinho de café. Então, eles estão andando em conjunto, né? Só falta fazer queijo também daqui a pouco. E até a parte nutricional dessa... Não, isso é duvidável. Não é? Porque aí você junta vinho, queijo... Imagina. E café... Nós vamos deixar esses franceses... Precisa de mais o quê? Precisa de mais o quê? Sendo que a gente tem... Exato. Nossa, é demais, né? E aí é a nossa região, né? Ali, Espírito Santo do Pinhal. Eu não vou falar só de Pinhal, mas vou falar da região toda. Andradas, Santo Antônio do Jardim, Albertina, Jacutinga. Enfim, ali a nossa... esse complexo ali próximo, né? Então, eles estão com vinhos de... Nossa, renomações... Esse ano ganhou vários prêmios ali, as nossas vinícolas ali locais, né? E aí você vai ter a oportunidade, né, de estar ali. Você pode adquirir o seu ingresso dentro do Simpla. No site do Simpla, você adquire o seu ingresso e você consegue estar presente nesses 2 dias do Festival de Inverno, com apresentações de sommelier, de alta gastronomia. Então vai ser um evento, assim, riquíssimo de informação. A Feira do Agronegócio, dia 30 e 31, ela não tem custo nenhum. Ela só está arrecadando 1 quilo de alimento não perecível para poder ajudar uma instituição. E o Festival de Inverno aí já tem esse ingresso que você pode adquirir ali, né, dentro do Simpla. Então, realmente não deixa de ir, porque vai estar incrível mesmo. Para quem ama café e vinho, o lugar. Eu já vou colocar na minha agenda. Quem sabe eu consigo ir. De verdade. Faço questão de te receber lá no nosso stand, hein? Ah, eu vou, hein? Bora, Lucas. Vambora. Chama a Rita, as meninas, vambora. Ai, que delícia. Me juntei a um barista aí que também foi um casamento ali perfeito, né? O João, ele é ali da região e ele tá criando também uns drinks autorais que vai ter dentro do nosso stand. Pro pessoal que queira entender que o café faz parte também de então a gente vai ter alguns drinks autorais ali no nosso stand. Aí já falou com ele. Agora você mexeu no fígado do rapaz ali, ó. Então vai ser um momento muito, vou chamar muito, o Sanches muito também, legal. meu namorado, pra nós irmos.
Vai ser que muito delícia. legal, muito legal. Então, esses são os eventos que a gente está participando. Os próximos que a gente vai estar presente. A gente vai estar no Congresso das Mulheres, na CNMA, que vai acontecer no final do ano. A gente vai estar no Congresso de Café de Poços de Caldas, que eu já comentei, do dia 28 de outubro ao dia 31. E também na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, também a gente vai estar presente. Então a gente vai estar aí esses são os próximos eventos que nós estaremos com o pessoal aí próximo do público. Então põe aí na agenda, porque a gente vai estar, se caso você tiver interesse, estiver próximo da gente, dá uma corridinha lá que a gente vai estar com o stand. Com certeza, quero ver se eu consigo dar um pulinho sim. E é muito interessante, né? Vocês participarem desses eventos, vocês estarem ali marcando presença. Não só no sentido de vocês mostrarem a que vocês vieram, né? Qual que é o propósito de vocês, mas conhecimento, fazer conexões, que nem você falou, nessas pessoas que você citou, né? Você conheceu ao longo desse ano e ainda que o ano nem acabou e a gente tá na metade dele. Exato. Imagina o tanto de gente especial que você vai conhecer através desses eventos, através dessas feiras, enfim, até o final do ano, né? As conexões que isso traz, não tem preço, né? Não tem. Eu acho que isso é muito mágico, realmente. Realmente, é muito bom. E os planos para o futuro de vocês? O que vocês estão almejando para os próximos anos, na parte de pesquisa, na parte de formulação, enfim, até porque a gente está falando aqui de produtos, nesse caso em pó, né? Mas vocês produzem também produtos de outra formulação? Como que funciona isso? É importante a gente ressaltar, né? É importante a gente trazer isso como uma dúvida para esclarecer, né? Eu vou trazer um spoiler, então. Que a gente pode? Pode. Ai, eu vou falar de um, você fala de outro. Tá bom. Então, a gente está já com um projeto de expansão industrial, né? Aumentar a capacidade produtiva, visando o atendimento, né? Principalmente em épocas de alta demanda. A gente sabe agora que, principalmente no café pós-colheita, o pessoal tem que já pensar na adubação, faz análise de solo, já parte para adubação. Então a gente tem esses próximos 3, 4 meses aí que vão vir, são meses que tem uma alta demanda. Então, pensando nisso, a gente já está com um ampliamento industrial para conseguir atender todos os clientes em tempo hábil, porque tem que ter, não pode perder o time também da aplicação. Essa janela aí de 3 a 4 meses, aplicou, não aplicou, infelizmente. Só o outro ano. Só o outro ano. Então, a gente está investindo pesado nisso, aumentar a produtividade na escala de triplicar o que a gente tem hoje de capacidade de produção. Exato. Então, a gente vai automatizar mais ainda a nossa fábrica, né? Então, esse é um dos pontos, né? Inclusive, o startup dela já foi essa semana, lá na nossa fábrica. E ela vem aí, né, trazendo essa expansão que vai de encontro com a escalabilidade, como o Guilherme colocou. Porque a agricultura é muito importante que a gente dizer que ele é no time, como o Guilherme colocou. Se você não aplica naquele momento, você vai ter, né, uma resposta ali que talvez pode custar ali o preço da sua lavoura. Tem alguns produtos da nossa linha que você pode aplicar né, ele não tem um determinado momento. A gente até tem um produto da nossa linha, mas dependendo do que você precisa corrigir, tem que ser naquele momento e não lá na frente. É igual piscina, né, gente? Vamos falar sobre, já que a gente tá falando da parte química, né? Se você colocar o produto errado, dependendo da alcalinidade, do pH, não vai ajudar. Não adianta colocar só cloro, entendeu? Exato. Tem toda uma necessidade ali pro tratamento da água. Exato. Né? Então, e aí, indo aí né, respondendo a sua resposta aí também, eu vou dar um spoiler bem por cima mesmo. A gente tá estudando para fazer o lançamento nessa feira do agronegócio em Espírito Santo do Pinhal, mas eu não quero dar 100% de certeza, porque tem alguns entraves que pode ser que ocorra, mas o spoiler o casamento perfeito que a gente fala de parte nutricional para o solo, ela é essa parte que a gente utiliza, né, nutrindo, seja ela em forma de pó ou granulado. Então, a gente tem, o primeiro ponto que a gente tem aí dentro do papel
iniciar uma granulação do nosso produto. Por que a gente fala isso? Porque hoje, se a gente for pensar nos cultivares, tem alguns cultivares que não gostam da aplicação via pó. Então, a gente está levando essa tecnologia para que a gente possa ir para outros cultivares e a gente conseguir atender essa necessidade desses produtores, né? E o outro ponto é a questão nutricional, voltando, o casamento perfeito é a entrada de biológicos. O que é uma entrada de biológico? São, novamente, algumas algas marinhas que a gente tem aí estudar, né, que são feitos estudos, né? E esses estudos comprovam que uma junção de biológico junto com essa parte nutricional que a gente tem é mais ainda o casamento perfeito e ele menos, estimula, né? Estimula muito mais, grande. Ele melhora a biota do solo, tem vários benefícios. Eu acho que é com você aí, Guilherme, essa parte nutricional, mas enfim. Aí tem o que é o resultado? Menos agrotóxico que a gente vai utilizar, menos defensivo que ele vai utilizar naquela planta. O planejamento é trabalhar em conjunto aí com essa sustentabilidade no processo, né? Evitar causar mais desequilíbrio. Você buscar fontes alternativas que tenham o resultado tão eficiente quanto o que já é utilizado, ou melhores, né, no caso, né? Mas garantir uma sustentabilidade, né? Vai muito de encontro, principalmente a produção orgânica, né? O pessoal tem o selo de produto orgânico, tem todas umas exigências para concluir. Então, pensando tanto na agricultura convencional quanto na orgânica também, desenvolver um processo aí mais sustentável. Muito interessante isso. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo empenho, né? Poxa, para uma empresa atingir nível Brasil, né? Da forma como vocês trabalham, focados assim em oferecer realmente o melhor, é de aplaudir mesmo. Parabéns. Obrigada. Para vocês que venham mais 25 anos e mais 25 anos e que façam bodas de ouro, de diamante, assim sucessivamente. Essa é a nossa ideia aí, trazer, né, cada vez mais solução realmente, né, para o agricultor. De geração, né, em geração, né? De geração em geração, exatamente. Da nossa família para sua família. Literalmente é mais ou menos esse o slogan aí, né? Eu tenho 2 filhos que são amantes aí eu falo de fazenda e tudo mais. Então, como eu cresci, eles também estão crescendo dentro desse mundo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que vai ser aí de geração em geração, realmente levar isso para outros patamares aí. E essa parte do biológico aí, é claro, a gente até entende que existe uma concorrência. Hoje dentro já existe aí algumas grandes empresas que estão vindo, né? Mas eu falo assim, eu sempre sou da seguinte opinião: o não a gente já tem. Então, a gente tem que correr atrás do sim. E é isso que eu faço. Eu batalho para que eu possa ter o sim, né? Então, eu falo assim que eu tento trazer sempre o meu diferencial, né, para o produtor. E é isso que a gente vai batalhar. Mostrar os nossos produtos aí para todo mundo que queira aí ter essa alta produtividade em busca de tecnologia. É o que você falou no início, né? Alguns clientes de vocês já falam, poxa, você veste mais a nossa camisa do que a própria sua, né? Isso é muito interessante, porque eu acho que assim, fica muito mais fácil para vocês crescerem, expandirem, alcançarem novos produtores, enfim, alcançarem novos mercados aí, em cultivos diferentes, justamente porque você acredita naquilo que vocês fazem. Sim. Vocês fazem com maestria, com desenvolvimento, com responsabilidade, pensando na sustentabilidade, pensando no resultado final que o produtor vai ter, que é um investimento que vale a pena ele cuidar do solo dele, pensando numa alta produtividade, não só em questão de volume, mas de qualidade. Então, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, né, e a gente ama o que a gente faz, não tem como dar errado, né? Eu acho que é uma coisa que o resultado diz por si só. Você não precisa, acho que, ficar forçando a barra. Não é só uma venda, não tem a ver só com vender, não tem a ver só com expandir, crescer e tudo mais. Tem a ver com você realmente acreditar naquele produto que você desenvolve, porque você sabe que aquilo vai fazer bem. Vai. Né? Que vai dar resultado e vai trazer um alimento de qualidade para nossa mesa. Né? Então, é aquele alimento que você sabe que você mesma vai consumir em algum momento. Em algum momento, aquele produtor
produtor talvez vai oferecer aquele alimento dentro da sua casa. Então é uma coisa, né? De certa forma você acaba tendo resultado disso também. Então eu acho que fica muito evidente o amor que vocês têm, né? Nesse trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns, Obrigada. Mari. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Tem alguma informação que vocês queiram ressaltar? Algum diferencial que vocês queiram evidenciar que a gente não abordou da CIMAG? Que você queira aqui deixar um recado? Que talvez a gente não tenha falado? Eu acho que, assim, até é importante em questão de parcerias que a gente trabalha, né? A gente falou muito aqui, né? Batemos muito na tecla do produtor. A gente sabe que tem aí algumas cadeias por trás do produtor, que são as cooperativas, que tem uma força muito grande no nosso país, né, que ajuda aí esse produtor a aguentar o tranco, né, de alguns desafios que ele tem, né, ao longo dessa cadeia, e deixar aqui também que a gente tem esse tipo de parceria, né, também com esse canal, né? Eu falei ali do produtor, a gente falou do consultor. Eu acho só importante também colocar aqui que hoje a gente tem grandes parceiros, né, que eu posso dizer aqui de cooperativas. A gente tem a Cospé, a gente tem a Copercitrus, a gente tem a Cocapec, a gente tem a Comigo. Tô esquecendo de alguma aí, Guilherme? Me ajuda. Tem muito mais, né? Mas bastante. enfim, às vezes eu não consigo lembrar de todo mundo. Vai bastante. Vai ter gente que vai ficar com ciúme, Então, Mari. eu tenho medo de ficar falando aí com ciúmes. Enfim, então, acho importante colocar também só aqui isso daí para que essas cooperativas que queiram levar esse diferencial, né, pro agricultor, pro cooperado dele que tá ali, né? A gente busca ter essas parcerias com esses locais, né? Então é muito importante também que eles entendam que nós também queremos, né, que a gente sabe que se a gente atende uma cooperativa, a gente consegue atingir o nosso maior número de clientes e agricultor. E, na verdade, esse é o nosso objetivo. Não é só vender. Na questão é levar a solução para aquele local, né? Levar a solução para aquela região que está ali necessitando de um produto diferenciado. Então, acho que eu só queria colocar mais esse ponto, acho importante. O Eninho, né? Vamos agradecer o Eninho, coitado. Eu tava pensando nele. Você tava? Tava. Ele vai ficar com ciúme se nós não falarmos do Eninho. Tava pensando nele. Porque além da gente Quem é o ter... Eninho? Oi? Manda um beijo pra ele. Aqui, ó. Eninho, obrigada. Um abraço. Ele além das campos de pesquisa, ele é um produtor que ele faz a pesquisa dele na própria lavoura dele. Então, a gente tem uma parceria muito... Curioso. Ele é. Curioso. E eu falo que, na verdade, também, além disso, ele foi um dos grandes incentivadores nosso. Sim. Sabe, assim, de falar, vocês têm um potencial, como ele né? diz, vocês têm um trembão aí na mão, um brabo no 12, ele fala isso, né? Na mão, e vocês têm que colocar isso pra frente. Então, ele foi, assim, um grande incentivador Isso. também, né? Que a gente, né? Primeiro, o que você falou? A gente acredita no que a gente vende. Mas a gente ter o agricultor do nosso lado, né? Ainda mais o Eninho, que ele tem a história que ele tem com um café e ele acreditar mais ainda na gente, isso dá pra gente muito mais força. Um potencial, assim, que a gente voa, né? Juntou junto com o Guilherme, né, Guilherme? Dá pra gente ter certeza que a gente tá no caminho certo. Tá no caminho certo. É isso aí. Nada como um feedback, né, positivo dos clientes, um retorno de que, poxa, olha, realmente deu certo, superou as minhas expectativas, né, que nem você falou lá do tubérculo, né, a diferença que deu, né, em pouco tempo. Então, eu acho que nada como você ver um resultado, é o que eu falei. Eu acho que o resultado comprova a eficiência de vocês, né, e a maestria que vocês têm aí no segmento que vocês atuam. Eu acho que é importante a gente falar também, já que vocês atendem Brasil, né? Sim. Brasil todo, país gigante, né? Como que vocês trabalham em relação à logística? Já que esses insumos, né? Essa necessidade de nutrição do solo que vocês oferecem, é uma questão de, às vezes, curto prazo, né? Não dá pra esperar muito, né? Se você não corrigir naquele momento, passou o tempo, já era. Então, assim, como que vocês ainda trabalham com a logística? Como vocês têm a certeza de entregar aquele produto naquele tempo que o agricultor precisa, lá naquele outro canto do Brasil que é difícil acesso, por exemplo?
Hoje a nossa logística ela é diferenciada, eu diria, né, Guilherme? Bem diferenciada. A gente trabalha na verdade, com terceiros. A gente até tinha uma frota própria anteriormente, mas a gente acabou vendendo isso e fazendo outro tipo de investimento, até porque, por mais que o nosso negócio não é vender produto e não frete, a gente hoje tem uma gama de parceiros muito importante e muito bem estruturado, né, Guilherme? Que entende essa necessidade, né, do produtor. A gente tem vários parceiros, né, de transporte, mas sempre são focados em atender em qualquer lugar. Precisa entrar com o caminhão pro meio do barranco ali, na propriedade. Ele entra, vai, Então, esse pessoal da transportadora tem vários contatos, né? Que a gente consegue ter essa escalabilidade, né, de atender, né? Não só, primeiro, essa questão como o Guilherme colocou, às vezes a gente está falando de algumas propriedades que têm difícil acesso. Exato. Né? Principalmente café, né, de altitude. Tem difícil acesso. Então, a gente tem condições de conseguir atender essa questão. Não vai subir 32 toneladas, né, no caminhão. Então, a gente vai dividir esse frete em duas etapas para conseguir chegar até lá. Mariana, minha propriedade, eu quero o produto no Big Bag. A gente tem como fornecer tanto em sacaria quanto em Big Bag. Mas eu não tenho condição de descarregar essa quantidade do Big Bag. Quanto que você está precisando? 1.000 quilos, né? 1 tonelada. 1,5 toneladas, 500, 250. Então, a gente também personaliza isso para o agricultor, de acordo com a necessidade que ele tem, né? Então, a gente também faz isso daí. Então, isso é um baita diferencial que a gente tem, né? Que às vezes a gente vai pegar aí concorrência, ele tem só aquela embalagem, não muda, não faz, né? Então, a gente tem aí as nossas cargas que saem da nossa propriedade, da nossa fábrica, elas têm uma carta de integridade que a gente fala. Então, aquela pessoa que está carregando aquela carga, mesmo que ele é um parceiro nosso, né? Se tiver qualquer situação ali, ele assina essa carta dizendo que ele está saindo de lá com a carga nas perfeitas condições. Então, a gente tem uma rastreabilidade de qualquer problema que possa acontecer durante esse transporte, apesar de ser muito raro. Raríssimo as nossas reclamações, né? As nossas questões de intercorrências que acontecem disso. Então, a gente... mas isso é também um diferencial que a gente tem. Então, ali a gente apresenta essa carta. Alguns momentos a gente tira até foto, manda pro cliente, a carga tá saindo daqui agora, tá certinho, e vai chegar no teu destino tal horário. Então, isso tudo, tanto a nossa equipe da produção, junto com a equipe comercial, passa isso pro cliente. Então, é super profissional e diferenciado. Transparente, né? mesmo. Transparente. Até porque, né, assim, a gente tem... de novo, né, trazendo essa parte familiar que é da nossa empresa, ela traz essa proximidade com o cliente. Então, a gente tem isso muito próximo mesmo dos nossos clientes. Nosso time comercial é um time comercial, assim, fera mesmo, que eu tenho, né, escolhido a dedo as pessoas que estão ali para atender os nossos clientes, né, e elas também têm essa mania de vestir mais a camisa do cliente do que a própria empresa. Então, esse é um baita diferencial que a gente tem lá. Aproveitando o gancho que a Mariana falou desses documentos, assim, só para a gente finalizar a parte de qualidade mesmo do produto, que a gente tem todo o processo produtivo, né, baseado num sistema de qualidade, e a gente galga até o final do ano tá certificando a empresa na ISO 9001. Então, esse é um projeto que a gente já está em processo de finalização, para garantir mais qualidade e uma tranquilidade para os clientes, né? Porque quando a gente fala, né, de certificações, né, dessas certificações que prezam a qualidade, aí o cliente já sabe que ali dentro vai acontecer isso daí, e talvez uma
alguma intercorrência que possa acontecer dentro do processo produtivo, né? Desde até a entrega do produto, ela é bem minimizada quando a gente está, né, tendo essas certificações por trás de nós. Passa mais credibilidade ainda, né? Transparência e esse cuidado, né? Esse zelo que vocês têm, essa responsabilidade com os clientes, com os produtores, com os fornecedores, enfim, né? Com o sistema que exige, algumas empresas só conseguem fechar negócio, inclusive, né? Com essas certificações em dia. Então, isso é muito bom, né? Muito bom mesmo e significa que vocês estão ali buscando cada vez mais melhorar, crescer e aperfeiçoar os processos aí para atender cada vez mais clientes e ampliar e chegar nessas gerações que eu falei, né? Nos 50, 75 e assim sucessivamente, né? É isso aí. Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Obrigada, Guilherme, pela presença de vocês. Eu Obrigada por abrir aí um pouco da trajetória da CIMAG. Desejamos sucesso para vocês. Obrigada. Né? Em nome da produtora, em nome do mundo empresarial, que vocês cresçam ainda mais. Desejamos sucesso nas feiras que vocês vão participar. Se der, a gente vai passar assim, né, Lucas? Vamos lá dar um oizinho lá para vocês. Sim, que vai ser topíssimo. É muito legal a gente ter esses vínculos, né? Sim. No final das contas, muitos clientes, né, já saíram daqui, muitos empreendedores já saíram daqui com esse laço de amizade, da gente conseguir depois se acompanhar lá nas redes sociais, torcer muito pelo sucesso um do outro. Isso é muito legal, né? São laços e conexões que a gente leva pra vida. Então, parabéns. Obrigada. Sucesso sempre. Que Deus continue abençoando todo esse caminho de vocês. Em todas as esferas, tá? Obrigada. E abraço pra toda a equipe. Agora é o momento de vocês olharem pra essa câmera aqui e deixarem um recado pros familiares, porque tem gente assistindo, né? Tem os amigos, tem os clientes, tem os colaboradores, enfim. O Demirzinho, pelo amor de Deus. Tem muita gente. Se você for falar nome, Mari, melhor, eu te aconselho a pegar o celular e dar uma olhada na sua agenda aí, entendeu? Nos seus contatos, porque vai esquecer de alguém. E alguém fala assim, você não falou de mim. Não, eu acho que assim, uma das pessoas que eu preciso mais agradecer aqui não é chabu, não, mas eu acho que é o meu marido, né, o Ronaldo, que ele tá comigo aí, a gente tá junto, já vai fazer 8 anos, né, esse ano, mas a gente tem uma parceria, eu falo assim, de um acreditar no outro, né, então eu tive aqui com ele já, participando, até porque ele me convidou, porque eu sempre acreditei no projeto dele, e falei, você tem que tirar do papel e pôr em prática, né? Então, eu também... e ele também faz isso comigo. Então, eu falo que eu tive uma pausa aí na minha vida profissional da maternidade, porque ela faz isso com a gente, né? Nós, mulheres, a gente tem que, né, dar essa pausa. Só que a gente, né? Eu falo assim, mulheres que nasceram para empreender, que tem isso dentro de si, nunca vai ficar dentro de casa. A gente não consegue. A gente não deixa de ser mãe, mas a gente não consegue ficar dentro de casa. E ele, né, diante de todo esse momento que eu tô vivendo, ele tá me apoiando, né? Então, isso para mim é importantíssimo, né? Obviamente, também, né, agradecer a minha mãe, meu pai, né, que estão ali dentro com a gente, minhas irmãs que fazem parte dessa empresa, né, que além de elas serem minhas irmãs, elas são minhas sócias, mas se a gente tá onde a gente tá hoje, também tem o dedinho delas em cada processo, em cada lugar. E, obviamente, toda a equipe, né, da minha empresa, né, a CIMAG, de uma forma geral, Fabrício, Vanderly, Neiva, Fernanda, Luiz, todo mundo ali da produção, né? Que cada pessoa é importante. Vai esquecer o nome. Guilherme, não, da produção eu não sei de todo mundo, né? Que eu não sei, é que tem muito apelido lá, então acho melhor a gente falar de uma forma geral. E realmente entender, né? Que cada pessoa que está dentro da instituição, ela é importante, né? Cada um tem o seu papel, então a gente tem que agradecer cada um que acredita, né? Porque se a gente tem o sucesso que a gente tem, como instituição, a gente tem por trás colaboradores que também acreditam no que a gente está fazendo. Então, isso eu falo que é o maior marco de sucesso, né? Senão a gente não é ninguém.
né? Com certeza. É isso. Obrigado mais uma vez. Esse reconhecimento é muito legal, assim, né? Querendo ou não, existe um corpo, né? Todo mundo trabalha junto, todo mundo tá ali empenhado em fazer com que a empresa realmente cresça, Sim. né? Em todos os aspectos. Então, parabéns mesmo. Agora é o seu momento, Guilherme. É o momento de você também agradecer aí as pessoas que você sentir no seu coração. Queria agradecer a toda a equipe CIMAG, principalmente a Mariana, Fabiana, Tatiana, o Sr. Luiz. Vai esquecer os nomes. E por essa caminhada aí, né, durante esses anos, né, tudo que a gente já passou, tem passado e vamos passar ainda, né. E um agradecimento especial, né, pra galera da produção. Mandar um abraço aí para todo o pessoal da produção. É isso, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada. Pela presença de vocês. As portas aqui estão mais do que abertas para vocês voltarem em outro Obrigada. momento, com novidades, com novos projetos, com expansão, tá? E a gente vai se encontrar aí ao Assim longo que a do gente caminho. finalizar a nossa linha de biológica, a gente volta para trazer informação. Voltem sim. Vai ser um prazer imenso receber vocês novamente. Obrigado. Tá viu, bom? Ana? Obrigadão. Imagina. E a gente se encontra no próximo episódio, tá? Compartilha, curte, manda para outras pessoas que você realmente conhece aí, principalmente nesse setor do agronegócio. Tenho certeza que você conhece algum produtor, conhece alguém que tem uma necessidade como essa. Então, eu tenho, né, certeza que esse conteúdo vai ajudar e muito a ter esse conhecimento do que a CIMAG faz no cenário nacional dentro do agronegócio. Certo? Então, a gente se encontra no próximo episódio, sempre às 8h08 da noite. A gente tem um encontro marcado. Até lá, eu te espero.